Pênaltis e 2000. Nos pênaltis também. Mas não, eu tenho um de 2000. Do meu... 2000 não, é um pouco mais recente. Barcelona 8, Santos 1. Nossa, Santos 0. Né? Não, um é o prêmio de consolação. Esse que você inventou, né? Igual a Blitz aí que você inventou. Não, mas Blitz é o que canta essa música do sarcófago hoje. É. Qual o jogo que você queria independência? Ou seja, não existir. Não, é peraí. O jogo que você queria que não tivesse acontecido. Brasil 7-1, né? Nossa, Alemanha 7-1. Acho que não vale. É um belo jogo. Vamos tirar esse. Porque senão todo mundo vai falar esse. Eu falaria, por exemplo, Itália 3, Brasil 2. Em 82, Entendeu? Ou França 3, Brasil 0 também, né? Porque a gente vai lembrar só das derrotas de seleção. Mas tem os jogos envolvendo os paulistas, né? Muito o torcedor da Ponte vai falar Vitória e Ponte. Do rebaixamento. Mas Botafogo, Ponte e Botafogo de Ribeirão em 2001, né? Mas ali também era só tirar o Rodrigo Dedada que resolvia o problema. Não precisava... Pelo contrário, quando tirou que deu problema. Mas 2-0 pra Ponte. Era só tirar ele antes do jogo, que ele não faria aquele... Enfim, né? Guarani, acho que é aquele de contra a Portuguesa Santista, do rebaixamento. O primeiro rebaixamento de 2001, né? O que tá rolando essa bolinha de gol aí? Tem bola rolando, tem gol na rodada, viu, Eliel? Aquela série D. O Caxias abre o placar contra o Ferroviário do Ceará. 1-0. Na outra chave, na outra perna do jogo da Ferroviária e Atlético. Quem passar de Ferroviária e Atlético vai pegar o ganhador de Caxias e Ferroviário do Ceará na final. Seria legal. Os 4 times já classificados para a Série C do ano que vem. Muito importante essa informação, Charles. Mais um Ferroviária e Caxias. Muito importante. Alguém legal. Teria que jogar de branco, né? Eu vou até começar o programa depois dessa. E o Elton soltando 45 bolinhas. Achei que fosse gol da seleção sub-23. Pelo amor de Deus, é um gol importantíssimo. Filhadão rolando, né? Mas você imagina quantos também. WhatsApp o Fábio Scheib mandou pro Elton Grimaldi ficar soltando as bolinhas. 75, segundo o Elton aqui, ele mostrou no dedo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Chay. Plantão esportivo atuante. Você já mandou bem várias vezes, Chay, mas a essa você mandou mal. Caxias e Ferroviário, Série D. Não, e ainda especulação. Especulação. Eu não posso rir muito porque eu já fui vítima dos momentos aleatórios de Fábio Scheib. É por isso que não tá chegando mensagem aqui do ouvinte. Ó. Uma que nós estamos com problema no WhatsApp e a outra é o resultado do Caxias e do Ferroviário. É porque o Brasil tá acompanhando esse jogo. Parou. É um jogo que nós não podemos deixar de perder. O adversário da Ferrinha. Pelo amor de Deus, cara. Vou transferir você lá pra EPFM Araraquara. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Sexta é dia de Vôlei Campinas aqui na CBN. Após a primeira derrota em casa, o time campineiro viaja até São José dos Campos para encarar um adversário duro na quarta rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. Você curte o jogo a partir das 8 da noite, com Marco Guarizo e Renata Rondini. Vôlei Campinas e São José. É sexta, 8 da noite, aqui na CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Alô, te ouvi. Você que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio. Atividade. Essa aí é contra a Mesquita, boa. São Blitz. Torcedor do Fluminense. Não é pra ver Rude? Não. Fernandinha veio. Ó, mas uma pra tua Nília lá. Tem que marcar pro Luke isso aí. Não sei. Ó, quando o Luke reclama, ele tem razão. Ô, Fábio Scheib, eu vou te defender, Fábio Scheib.
Você mandou o áudio, você falou do gol, Boa. e teve um ouvinte que mandou o áudio antes de você falar do gol. Antes. E olha só o áudio do ouvinte, o que ele perguntava, o que ele pedia aqui pro Arena. Vamos ver. É engraçado, né? Que tem vocês falam da Ferroviária de Araraquara, né? Eu tenho muita memória também do Ferroviário, lá do meu Ceará, que eu sou de Fortaleza aí, olha meus isso. amigos. É o Neto de novo aí, no retorno da voz aí. Então, vocês falam da Ferroviária Bacana, cara. de Araraquara, né? Lá no Ceará, lá tem um ferroviário também, o famoso Ferrinho. É de Fortaleza. Que posição que ele tá hoje? A Série C, é? Ou é Série D? Nossa, lá, viu? Vejo mais falar no ferroviário lá do meu Ceará. Dá uma resposta para nós aí, por gentileza. Olha aí, o Shaibi, foi Boa. antes de você falar, cara. Não, que É a isso, resposta Shaibi. completa, viu? Você é visionário, Fábio Shaibi. Craque. A TV, olha como é o futebol. No primeiro bloco ele foi escrachado pela torcida. vendo? No Isso. segundo bloco ele já Que isso, parabéns, Fábio Shaibi. É aquela história, né? Não fale mal de centroavante na transmissão, ele né? vai Que ele pra pode rede. furar 5 bolas, mas aí empurra uma pro gol. Fábio Shaibi, você viu antes de acontecer o lance. Parabéns, Fábio Shaibi. Você sempre está antenado, igual o sempre Ronaldinho antenado. Gaúcho. Tocou de um lado, olhou para o outro. Igual adolescente na sala. Parabéns, Fábio Shaibi. 4 horas e obrigado. 23 minutos. O ouvinte já tá mandando os jogos que eles queriam a independência, queriam esquecer. Semifinal da Libertadores de 2006. São De Paulo. 2006, a Inter. derrota pro Inter. Foi triste. foi a final. É. Aquela narração do Pedro Ernesto, Nossa. famosa, né? Rasga a camisa Rasga do a camisa. tricolor, é do campeão do mundo, é verdade. O outro ouvinte aqui, ó. Boa tarde, apesar de que eu não torço para nenhum dos dois times, o jogo que eu não gostaria que acontecesse foi o da Taça João Avelange. São Sim. Caetano. Se eu não me engano, Português e Vasco. Quando São aconteceu Caetano. aquele problema da São partida, foi Caetano. cancelada. Foi, na verdade, Rodrigo de Hortolândia, São Caetano e Vasco. E ali a armação foi tão grande que o São Caetano já estava de férias e o Vasco treinando. Os caras tudo churrasqueando. O São Vasco Caetano. treinando e marcaram o jogo, avisaram o São Caetano com 48 Mas eu horas. acho que ele tá falando do primeiro jogo que São machucou Januário. torcedores, né? O Isso. jogo que foi anulado. São Ele deve Januário. tá falando- Caiu. Isso, o alambrado. que caiu Sim. o alambrado. E eu tô falando da final, que foi Sim. tão armada que É. o Vasco ficou treinando após esse O fatídico Vasco negócio. sabia que ia jogar. E o São Caetano ficou lá já comemorando, já tava em farra. Os jogadores, por exemplo, tinha 2 no Palmeiras, tinha 1 no Bahia, o time de São Caetano se desmontou, né? Aí eu quase desmontei o acrílico. Atlético Paranaense e São Paulo, jogo em Porto Alegre quando deveria ser na Baixada. Sim. Com 1 a 1. certeza. Mais um jogo aqui que o ouvinte mandou. Ó. Só que a Bolívia vai ganhar do Brasil amanhã, eu acredito. Ah, que não, isso, que ouvinte? para. Aí não. Tem nem, não Só vai dar se nem fez jogo. esquema com os Vamos caras lá do devagar. Campeonato Boliviano. Lá, Não tem jeito. Pô, lá até a arbitragem estava envolvida. Nossa. então. Coisa pesada. Vai ter que fazer um campeonato, mini campeonato, né? Não, Porque o negócio A foi coisa tão... era tão pesada, Carlão, que até dirigente de clube. É. Não era só jogador, o árbitro envolvido, Nossa. o dirigente envolvido. Tá Não existe, minha avó já falava isso, filho, não existe café da manhã grátis. Tá. Não caia nessa história, não existe. Por isso que eu nunca entrei em estabelecimento que tinha essa plaquinha, café da manhã grátis. Só chá da tarde grátis. Já entrou, agora? Eu entrei num lugar que tinha uma placa assim, fiado só amanhã. Aí eu voltava no outro dia, não E acontecia nunca conseguia nada. virado. Né? Enfim. Ô, William Cabelo, um jogo que você queria esquecer. Voltando a 86. Brasil e França na Copa de 86, decisão por pênaltis. Que eu me recordo foi a única vez que eu chorei pela seleção brasileira. Eu acompanho, gosto, evidentemente, mas que eu chorei foi essa eliminação nos pênaltis. Sócrates, Zico, etc, etc. A França de Platini, enfim. Esse é o jogo que eu tô fora. E você, Shaibi? Eu lembro bastante quando eu estava em Mogi Mirim, na casa da minha avó, Copa do Mundo de 90. Brasil perdeu para a Argentina, gol do Canidia. O alemão não deu combate ali no Maradona no meio-campo. Maradona lançou o Canidia marcou o gol, único gol, Copa do Mundo da Itália, 1-0 para a Argentina. Aquele dia também fui aos prantos, chorei bastante, um dia muito triste. Eu não vou. É só jogo ou qualquer evento esportivo? Você que manda. Porque eu queria esquecer aquele grande prêmio de 1º de maio de 1994. Com certeza. Eu queria que ele não tivesse acontecido. O maior ídolo da Aliás, história do automobilismo brasileiro ficou lá. Nem era para ter acontecido mesmo, porque o Ratzenberger tinha morrido no dia anterior já. Exato. Então esse
era o que eu gostaria que não tivesse acontecido. E que essa música tivesse tocado mais vezes. Né? Muito mais vezes, né? Imagina esse negócio é tão traumático para nós brasileiros, torcedores e tal, que toda vez que, seja em qualquer momento, até aqui e tal, quando toca, é complicado, né? É engraçado que pra mim, né, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 muito pequeno, pra mim essa era a música do Nelson Piquet. Mas era, né? Era a música do brasileiro que venceu. Na verdade, ela foi feita pro vencedor do Grande Prêmio do Brasil de 1983, fosse quem fosse o vencedor. Sim. E acabou roupa nova, inclusive. O primeiro que tocou foi para Alan Prost. Essa música... para o vencedor. Que não independentemente da nacionalidade. Quem tá tocando essa música é Roupa Nova? Não, é deles. O Roupa Nova compôs a música pra TV Globo, depois tocou num show, Sim. né? Que legal, cara. Mas sabia que essa música é engraçada. Mesmo quando eu peguei mais a Era Senna, né? E mesmo quando tocava pro Senna, eu já achava essa música meio que triste, mesmo sendo o tema da vitória. Cara, agora porque então... emocionava a gente, né? As 2 vitórias do Senna em Interlagos são coisas... não assim, era aquele negócio pra cima, né, cara? É, uma música assim, ela é muito bonita, a música. Assim, isso, ela é saudosa. Ela é feita pra emocionar, não pra comemorar. Isso, boa. 4 horas e 28 minutos, tem ouvinte mandando áudio de jogo a ser esquecido, que você buscaria a independência desse jogo. Qual é? Fala, rapaziada do Arena, boa tarde. Paulo Vinícius Campinas. Cara, um jogo que eu queria esquecer foi a final da Sul-Americana ano passado, São Paulo e Del Valle. Eu tava lá na Argentina, lá em Córdoba, cara. Porra, saí do Brasil pra ver meu time perder em terras argentinas. Foi fascinal. Mas deu pra curtir, deu pra turistar, fiquei uns dias lá, então não foi só tristeza, não. Valeu, rapaziada. O duro é voltar, né? Porque a ida você vai na euforia e tal, a volta, você já vem com a imagem do jogo na cabeça. Ainda bem que ele turistou, ficou uns dias lá, comeu carne barata. De novo? Não, velho, de novo não. Ai, Chay. O ouvinte pediu e tem notícia boa pra ele, viu? O Wesley empata o jogo para o Ferroviário. Aí, ó. Lá no estádio Centenário, em Caxias do Sul. 18 minutos do segundo tempo, agora Caxias 1, Ferroviário do Ceará, o Ferrinho. Como disse nosso ouvinte, também um jogo de ida das semifinais da Série D. Não é Ferrinho, é Ferrinho. Ferrinho. Termina aí antes do NHO, é Ferrinho. Estão jogando neste momento lá na Arena da Fonte, Ferroviária e Corinthians. 0-0, quase 10 minutos de jogo. Decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Que belo estádio esse Arena da Fonte. Bonito. Que falta de público, né, gente? Esse jogo com certeza está tendo promoção, deve ser entrada gratuita. Creio eu que gratuito. Que falta de público lá. Araraquara é uma das cidades primeiras a ter esse modelo Arena no interior de São Paulo, depois veio o Botafogo. O Botafogo fez uma trapaça, né? Metade arena, metade cimentão. Essa é ótima. E aí a Ferroviária é sim, inteiro cadeirado, mas nunca conseguiu encher. Se não fosse os grandes... Mas ele é o Almeida, mas creio... o problema... Opa. Desculpa, Fábio, deixa só completar. Ele conhece bem esse estádio. A maioria do público deve estar do lado de cá, porque ela é coberta inteira, mas o sol pega do outro lado. Eu assisti um Palmeiras e Botafogo lá, eu acho que eu tomei mais sol do que na praia, mesmo com a arquibancada coberta. Até porque lá chama a Morada do Sol. Exato. Pois não, Chaibi? Não, eu ia falar justamente isso. Estava conversando até com o Pedro Guilherme, o grande PG, semana passada, sobre isso, porque eu poderia ficar o público na frente da televisão, né? Porque o público fica na cativa para esse lado de trás do banco. Se ficasse para frente, ia ficar um ambiente melhor, né? Ninguém quer tomar sol, né? E não dá para inverter a câmera pelo ângulo do sol, né? Nossa, gente, quem já narrou o jogo no Walter Ribeiro, lá em Sorocaba, sabe o que é narrar com o sol na cara. Meu Deus do céu. E alguns jogos aqui no Guarani no Brinco, também tem. Mas ainda o Brinco tem uma coberturinha, né? Lá não tem nada. Não. O Walter Ribeiro é pesado mesmo, hein? Fora que o torcedor fica aqui do teu lado, né? Querendo pegar teu microfone. E se você gritar o gol muito alto, ele puxa, hein? Ele puxa. Melhor jogo que eu já comemorei, até mais que o jogo de Copa, foi 1-1 Grêmio e Corinthians. Não, mas peraí, ele está comemorando. O negócio que você quer tirar da sua vida. Que é uma independência. Entendi. Então não pode. Tá, só independência. Tá eu não mando nada no programa, eu sou convidado. Tá bom, fechou. Vamos pro Repórter CBN e a gente volta já. Arena CBN. Repórter CBN.
Quinta-feira, 7 de setembro de 2023. A Polícia Federal aceitou fechar um acordo de delação premiada com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações da comentarista da CBN e apresentadora da Globo News, Andréa Sadi, o tenente-coronel deu depoimentos à PF nos últimos 20 dias. Ainda não há informações sobre qual será o foco da delação. Isso porque Cid é investigado em mais de um caso, como, por exemplo, o caso das joias sauditas. Agora, o Ministério Público Federal ainda precisa saber quais as condições para o acordo ser firmado. Além disso, a delação premiada só passa a valer após um aval do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ator Kaique Brito permanece internado com um quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento. Ele sofreu politraumatismo corporal e traumatismo craniano e continua sedado na UTI. Hoje, o motorista de aplicativo que atropelou o ator na madrugada de sábado na Barra da Tijuca pediu ajuda nas redes sociais e disse que está impossibilitado de retornar ao trabalho. Ele afirmou que não tem condições financeiras para arcar com o conserto do carro, que ficou danificado após o acidente. O motorista abriu uma vaquinha online, já conseguiu arrecadar mais de R$130 mil em apenas um dia. Autoridades americanas anunciaram que a recompensa pelo brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, subiu para $20 mil, o equivalente a cerca de R$100 mil. Na semana passada, Cavalcante escapou da prisão, o que deu a uma operação para capturá-lo. O criminoso escalou até o telhado de um dos prédios a partir de um dos pátios usados pelos detentos para exercícios. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Antes de acionar Mário Quintino, queria saber dele qual jogo que ele quer esquecer, que ele gostaria que a independência ocorresse antes desta partida. Boa tarde para você, Mário. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Vitória e Santos em 2014. Boa lembrança. Vai entender por que também. Verdade. E a gente apostando aqui que seria o gol do Ricardinho, que seria os 4-0 pro Barcelona em Tóquio. Bem traíram o senhor, hein? Não. Isso prova que é santista raiz. O santista raiz. Ele não foi naquele jogo fácil, entendeu? Foi num jogo que só o santista... Ou poderia ser 2021, Palmeiras e Santos, Libertadores... Nossa, é que 2021 é uma consequência de 2014, em partes também, né? Também. Mas a gente tá falando de futebol na hora das estradas porque tá tudo tranquilo, né? Pior que não, viu, Eliel? Teve um acidente há pouco na Santos Dumont, não tem impacto no trânsito, a pista já foi liberada, mas vamos registrar então esse acidente. Foi um tombamento ali de um motociclista, ele sofreu apenas ferimentos leves, a rodovia chegou a ter uma interdição parcial ali na altura do quilômetro 67, mas como eu disse, agora a pista já foi liberada, então nosso ouvinte já encontra boas condições para quem sai de Campinas, vai em direção de Indaiatuba, inclusive para quem vai acessar também o aeroporto de Viracopos. Para quem vem a Campinas, por enquanto também está sem maiores dificuldades, inclusive chegada ali para o sistema Anhanguera-Bandeirantes, e no sistema Anhanguera-Bandeirantes, o nosso ouvinte também encontra boas condições, tanto no sentido do interior quanto em direção da capital, por enquanto, sem maiores problemas. Eliel. Perfeito, meu caro Mário, você volta já dentro do ponto final. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do vôlei Renata entra em quadra amanhã para enfrentar o Farmaconde em São José dos Campos. O duelo está marcado para as 8 horas da noite e terá transmissão aqui da CBN Campinas.
Na tabela de classificação do Campeonato Paulista, o Vôlei Renata aparece na 3ª colocação com 4 pontos. Em 2 jogos, conseguiu uma vitória. Já a equipe de São José dos Campos é a última colocada, está na 7ª posição com 3 jogos e nenhuma vitória. Portanto, um bom jogo para a equipe do Vôlei Campinas recuperar, já que na rodada passada acabou perdendo em casa para o Atibaia. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Festival de Vendas Daruge Chevrolet, o maior evento do ano para você sair de carro novo. Faça parte do maior evento de venda. Toda a linha Chevrolet com taxa 0 ou a primeira parcela para 2024. Isso mesmo, só comece a pagar em 2024. Seminovos com até 1 ano de garantia e taxas reduzidas. Bônus de até R$10 mil na troca do seu seminovo. Documentação grátis. Fale agora com nossa equipe e faça parte do maior evento de venda. Daruge Chevrolet, quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem ouvinte mandando áudio de jogo para ser esquecido, hein? Para que não tivesse acontecido. Larissa Coimbra de Campinas. Ô, Larissa. Um jogo que eu quero esquecer foi Corinthians e Guarani, aqui no Brinco. E aí? O Ronaldo Gordo fez 3 gols, os 3 anulados. Que isso? 2009. Que isso? Ah, ela quer esquecer pelo lado do Corinthians. Pelo lado do Corinthians. Não pelo lado do Guarani. Boa, Larissa, obrigado pela participação. Não fala Ronaldo Gordo que dá problema. Viu? É, não pode. Mas não, nós temos lugar de fala. Nós temos lugar de fala, nós podemos. Tá bom. Nós temos lugar de fala. O único que não tem lugar de fala aqui é o Fábio Scheibe. O restante, ali é só músculo. Pode ir pro próximo. Boa tarde, Marco Braz, de Campinas. Bonito, jogo mano. Inesquecível. O grande Aragão roubando o Guarani em 86. Jesus. Aragato. E Cabelo, volta em casa pra eu pagar mais um churrasco pra você. Ô, mas chama nós, uai. Ô, Cabelo. Pô, você tá fazendo churrasco com o diretor de futebol do Flamengo e não chama nós? Aliás, um abraço pro Marco Braz, grande ouvinte. Pai do nosso Maurício Braz, coordenador de retransmissão da engenharia da IPTV. Audiência qualificada, hein? Pô, você também tá numa panela, hein, Cabelo? Maurício foi o que teve aqui, né, Cabelo? Exatamente, Carol. Exatamente. E aí você vai pro churrasco e não chama nós. Pô. Não, mas tamo junto. Ô, nós come pouco, pergunta pro Scheibe pra você ver. E lá é bom, hein? Churrasco lá só tem horário de início. Terminar, só Deus sabe. O Fábio Scheibe tava quase entrando em desespero. 2 da manhã o povo não parava. Teve que pagar em dobro o churrasqueiro lá, o Wilton da hora, né? É, o atacante. O atacante num período, numa era tão longeva, foi atacante. Né? Do Ferroviário. É, isso aí. 4 horas e 41 minutos. Continue mandando aí. Qual jogo que você esqueceria? Que você queria independência desse jogo? Manda pra gente. 99186-9070. Esse jogo do Aragão, eu já falei que tem um ângulo que mostra diferente essa ideia de ter chegado ali, de ter sido pênalti. Então, talvez foi o mesmo ângulo que o Aragão viu. Existia, né? Também a fama do João Paulo ser um caicai, né? Não tinha você tem que levar em considerações as várias variáveis. Que isso, aquilo lá foi um assalto. Não, pelo calma, amor de assalto à Deus. mão armada com direito a... Manda aí, ó, 991869070, o código de área para quem não está na região metropolitana de Campinas é qual, Guarizô? 19. E para quem, se fosse em Presidente Prudente, seria qual? 19. Não. Lá o código Se de nós área. O tivéssemos... de lá é 18, né? 18. E se estivéssemos em Ribeirão Preto? 16. Em São Paulo? 11. Na Baixada Santista? 13. E se estivéssemos em São José dos Campos? 12. São José do Rio Preto? 17. Em Mirassol? 17. E se estivéssemos em Tocantins? 85, não. 85 Não, é Fortaleza. 85 é Fortaleza. É 62? Não, 62 é Goiás. E se estivéssemos em Bauru?
14. Conhece todos os códigos. Sorocaba 15, né? Sorocaba é 15. Começando 11 São Paulo, 12. Vale do Paraíba. 13. Litoral. 14. Se fosse Bauru. Itu, era 11, hein? Se fosse em quem? Em Itu. 11. Tá. Se fosse em Itu, 11. Assustei aqui, cara. O quê? Pelo amor de Deus. Vai devagar aí. Então, o Scheibe. A risada do Scheibe é um espetáculo. 11 São Paulo, 12 Vale do Paraíba ali, né? Caraguatatuba. Isso. São Sebastião é 12 também? Acho que é, né? Acho que já é 13. 13 é Santos. É 12? 12, São Sebastião 12. Aí São Litoral Sebastião é de Praia Santos. de Rico, eu não vou. Aí nós temos 14 Bauru, né? Bauru, 14 Marília, Bauru, tudo 14. 15 Sorocaba. Volta, né? Votorantim também é 15. Colado com Registro. Sorocaba. Registro, creio que seja 15. 16, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Monte Barreto. Alto. Não, Barreto é 17. Monte Alto. Monte Alto também é 16. Jaboticabal é 16. Aliás, Monte Alto é a última cidade 16. A partir de Vista Alegre do Alto já é 17. Você é de Monte Alto, né? Eu sou. O Eduardo Leone também é de Monte Alto. O Guilherme Leone. Guilherme Leone, isso. O pai dele não é Eduardo, é Wagner. É isso Mas aí. ele é Penhalber. Leone eu acho que é o nome da mãe. Aí nós temos o 18. 18, que é da região de Presidente Prudente, Araçatuba, do Guilherme Leal. Lins é 18 Lins já. é 14 ainda. 14. É. Arabirigui, do Bandeirante Birigui. Isso, né? Birigui é 18. Birigui é 18. E aí tem o 19 também. Que volta pra cá. Região metropolitana de Campinas. Carlão e eu trabalhávamos num site Isso que lembra. Tinha seis campeonatos paulistas, A1, A2, A3, Nossa, B1, B2, B3, e tinha cidades nesses DDDs assim que a gente tinha que ligar pra polícia pra perguntar quanto tava o jogo pra fazer o placar do site. Ah, não, você tá de sacanagem. É verdade. Não pode ser. Sim. E que isso? E a polícia falava? Falava. Por enquanto, 2 presos e 1 detido. Isso aí foi em 2003, mais ou menos, não foi, Guarizo? 2003, não foi? Foi. Eu comecei em 2002 2002 foi com o campeão Carlão. da sexta divisão em 2003. Quem? O Jabaquara, de Santos. Sim. Aliás, eu sou santista por conta do Jabaquara. Sim. Porque Antigo o Jabaquara, o Pelé fez um teste em Jabaquara e foi reprovado. Você sabia dessa, Cabelo? É mentira. Ouvi falar, mas agora com a sua validação... Não, é verdade outro peso. isso. O Santos só é o Santos porque o Jabaquara não quis o Pelé, velho. Porque se o Jabaquara tivesse ido pro Santos, seria o Jabaquara o maior do Santos. Isso mesmo. Aí depois surgiu a Portuguesa Santista, que joga lá no Urico Murso, o Jabaquara joga no Espanhol, e o Santos joga no Urbano Caldeira. Jabaquara, que se chamava Espanha, teve que mudar de nome. Na guerra, assim como o Palestra Itália virou Palmeiras. Por isso que ele joga no Espanhol. Isso. O estádio se mantém até hoje. Caneleira. Aqui também o Arena Antes também é era lá no cultura. Macuco. E por falar em Santos, gente, vou falar um negócio pra você, Carlão. Já deu essa história desse Roberto Pereira aí, hein, Nossa, velho? que fumaça. Eu tô Atlético vendo aqui Mineiro negociando com ele. O Santos estava negociando antes de todo mundo. O Galo, aquele mesmo, chegou a ir à Itália conversar com ele pessoalmente, fez uma proposta de 3 anos e meio de contrato e mesmo assim o cara não quis. Tá na hora dos clubes deixar de lado isso aí, né? E diz que a proposta do Santos talvez tenha sido a mais vantajosa. Pelo menos o Galo confirma que maior que a do Botafogo foi. Mas fez essa coisa de leilão, né? Se fosse o Rames Rodrigues, eu até entenderia. Roberto Pereira, quem é? E outro, o Santos está naquela fase para justificar para a torcida o péssimo trabalho que vem sendo executado na Vila Belmiro, fica contratando a rodo, sabe? Só para justificar. Vai inchando o elenco, vai inchando o elenco. Cara, cartilha de rebaixamento, o Santos Futebol Clube está seguindo à risca. É isso, eu não queria que o Mário Quintino ouvisse, mas eu concordo. Eu também não gostaria que você ouvisse, Eliel, mas... Não, mas eu já tô acostumado. Todos os passos, troca de técnico, contrata de baseada. Extracampo complicado. A única coisa que me ofende é quando alguém manda assim, queria que esses lambaris caíssem. Aí me ofende. Aí eu fico chateado. Porque mexe com a entidade. É falta de respeito. Eu também acho. Você não acha não, Scheibe? Com certeza, ainda mais assim num clube gigante como o Santos Futebol Clube. Olha só. Que é incaível, né? O Santos com São Paulo e com o Flamengo. Não, São Paulo caiu sim. São Paulo caiu e fizeram a mutreta naquele paulista lá. Do brasileiro. Mas o Santos, a gente tá torcendo muito pro Santos ficar na Série A do brasileiro. Olha aí. Faz parte do futebol brasileiro, o Santos. Torcidão, hein? Tá torcida. Que torcida, hein, pô? Que alegria, hein? Torce mais pro Ferroviário pegar a Ferroviária do que... Aliás, não tem gol, não? Não saiu mais gol, não, né? Não saiu mais gol, vamos conferir aqui, não. Agora 37 minutos do segundo tempo, lá no
Centenário em Caxias do Sul, 1-1. Olá, o bicho pega, hein? Deixa eu fazer uma defesa. Quando uma banda não é conhecida, lança uma música, ela não lança uma produção independente. Isso. Boa. Hoje é o dia da independência, então o Fábio Scheib está trazendo um jogo independente do cenário. Isso, é verdade. Exatamente. Vamos para mais um ouvinte que mandou áudio de um jogo a ser esquecido, hein? Boa tarde, galera do Arena CBN. Boa tarde, amigão. É o Paulo de Sumaré. Ô, Paulão. Eu torço pro Atlético Mineiro. Um jogo que eu gostaria de esquecer: Corinthians e Atlético Mineiro na Copa do Brasil desse ano. Nossa, preguiça do Atlético, monstro. Na época o Cudê era técnico e achou que já tava ganho. Pois bem, o time reserva. E o Corinthians eliminou o Atlético. Verdade. Aí ele queria depois esquecer Palmeiras e Atlético pela Libertadores. Esse ano do Galo é ser esquecível. Que temporada, hein? Que temporada. Pelo amor de Deus. Sul-Americano, eu acho que a final de 80 com o Reinaldo machucado, ou o jogo do Wright na Libertadores no ano seguinte. Cara, do Wright é... Mas cada torcedor sabe onde dói, né? Bom, 4 horas e 48 minutos. O jogo tá emocionante ali, Corinthians e Ferroviária, mas por enquanto 0-0, hein, Guarani? E agora já tá cobrindo todo o campo ali, né? Porque não existe aquele lateral que gosta de jogar na sombra, né? Agora já tá pegando aí uns 70% do campo. Esse é o famoso lateral isopor, Guarizô. Lateral isopor, por quê? Ele não chega ao fundo de jeito nenhum. Tem o lateral refrigerante de 3 litros também, né? Quando passa do meio, o gás acaba. E o volante caçamba? Volante caçamba, não sei. Só joga pra trás. Não faz uma pra Deus ver. Você tem mais alguma dessas aí, Cabelo? Manda uma. Tem o meio esquerda, carteiro novo, tem aquele atacante pilar de igreja, né? Grosso. O Bengo. É o buzina de avião, não serve pra nada. Não, vitamina C, né? Não faz mal pra ninguém. Capacete de kamikaze. Capacete de kamikaze. O Ricardo Rocha fala que gosta do atacante rabo de vaca, né? Que corre de uma ponta para outra. Tem o cinzeiro de moto também. Né? Cinzeiro de moto. Cinzeiro de moto é melhor. Fala uma aí, Scheib. Eu não tô lembrando agora não, mas o Oswaldo Pascoal, que já trabalhou bastante tempo na Rádio Globo CBN, sempre fala umas boas e recentemente eu ouvi uma boa dele. Ele tem um cheiro, o perfume que a bola gosta, né? Ele tem um perfume que a bola gosta. Ele sempre fala isso, me chamou a atenção essa expressão dele. Tem uma expressão que ele usa muito também, o Pascoal, né? E que se tornou popular, que é o jogador que joga de terno, né? Sim. Que quer dizer do jogador elegante. Tinha uma época que a Ponte Preta estava numa fase tão ruim que o ouvinte mandou uma mensagem. A Ponte joga de terno, parecem uns mortos. 4h50, a gente vai pro intervalo. Continue mandando aí o jogo a ser esquecido no 991869070. A gente volta já com o sarcófago de hoje, hein? Daqui a pouquinho estamos de volta. Arena CBN. Eu corro. Eu corro. Eu também corro. Corrida Integração Campinas. Todo mundo corre a maior corrida de rua do interior. Domingo, dia 24 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, na Praça Arautos da Paz. Corrida Integração Campinas. Oferecimento covabra.com.br. Qualidade, variedade e muita economia. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E Oficina, a escola que marca a sua vida. Claretiano Medicina. Vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se. claretiano.edu.br. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida?
O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Arena CBN. 4h53. Agora chegou um monte aqui, ó. Goleiro mão de boneca de pano. Não segura nem o bebê. Tem o lateral cachumba. Quando desce é um perigo. Nossa. O zagueirão IML. Vixe. Só vai no corpo. Tem o sopa de gesso. Sopa de gesso. Mais duro que salame. Tem o lateral cão castrado. Vixe. Já foi bom, mas hoje não cruza mais. E tem o volante jagunço. Sempre mata a jogada. É isso. Tem o atacante soldado de guerra. Ele vai, mas não sabe se volta. E aquele famoso ponta triatleta, né? Aquele que corre, pedala e nada. E pra fechar, o reserva famoso, tradicionalíssimo. Camisinha. Camisinha. É ruim, ninguém gosta, mas tem que colocar. É necessário. Essa é a escalação do time aqui do Arena, enfim. O Guilherme Abreu de Campinas mandou aqui o jogo a ser esquecido, que eu gostaria de não ter visto, e eu vi esse jogo também, Guilherme. Um dos jogos que eu mais vi gols na minha vida. Palmeiras 3, Flamengo 4. 2 tempos totalmente distintos. Palmeiras 3-0 no primeiro tempo. Vasco 4-3. Vasco. Eu falei o quê? Flamengo. Foi mal, gente. 99, porque eu né? lembrei de Santos e Flamengo 5-4. Foi em 2000. 99 foi 3-3 e o Flamengo foi campeão. Boa. Palmeiras 3, Vasco 4, hein? E esse jogo foi maluco. 4-0 pro Vasco no segundo tempo, 3-0 pro Palmeiras no primeiro tempo. Nossa Senhora. Que é isso? É uma boa... Acho que eu esse gostaria. Esse é um. Esse é um dos piores. Viu? Nossa. Tem ouvinte pra gente colocar o áudio antes do sarcófago, Elton? Boa tarde, tão nobres comunicadores. Tá falando muito perto do microfone do celular. O jogo que eu penso é, como palmeirense, o jogo da Supercopa que nós perdemos do Flamengo nos pênaltis, com uma vantagem gigantesca nos pênaltis. Isso doeu demais. Diego Alves chato esse dia. Luan errou, Mike errou, mas foi uma turma que perdeu o pênalti. O Palmeiras tinha 2 pênaltis de vantagem e conseguiu tomar a virada. Foi em 2021, né? Acho que foi, não lembro, mas... Nossa, o Diego Alves catimbando uma barbaridade. Meu Deus. Nossa. Diego X, lembra? Diego X. Meu Deus. Onde anda essa Segundo o nosso colega lá de Ribeirão, era Diego X. Ele foi pro exterior, né? Mas não sei como é que... Tá quase pra encerrar também, né? Deve ter ido junto com o Andreas, né? Ele que tomou o gol do Daverson, né? Foi. Ele caiu antes, ele achou... E ali mostra a inteligência do Daverson. Porque o Diego já tava esperando que ele fosse meter a chapada no canto contrário. E aí ele meteu no contrapé do Diego. Acho que com certo conhecimento de causa, eu não sei se o Fábio tava lá em Montevidéu? Tava. Tava cobrindo pela CBN, pela outra rádio que eu trabalhava. Tá certo. Na TV dava a impressão que o Daverson ia errar o gol. Dava. Eu na hora que eu tava assistindo no ao vivo, nesse lance, eu falei, caramba, foi pra fora. E de repente a bola bateu dentro do gol, velho. Meu Deus do céu. Eu tomei um susto, cara. Derrubei tudo lá.
Ô, Elton Grimaldi, Carlão de Freitas e William Cabelo, vamos abrir, hein? Opa! Olha só, hein? Essa música é tema de filmes, não é? O Homem do Futuro, acho que é essa música. O Homem do Futuro é Somos Tão Jovens. Tem um filme, Somos Tão Jovens, né? Nossa, essa Somos Tão Jovens é legal. Uma letra linda. Pince um jogador de cada lado aí, Cabelo. Do mandante, Mauricinho. E do visitante, Catatal. Catatal. Que dica, hein? Mauricinho, eu creio que essa época ele estava no Vasco. Não tinha ido para Portugal ainda, tinha saído do comercial de Ribeirão. Quem que vai chutar? Pode ser você. Sou eu mesmo? Como eu vi em arquivos, porque eu era muito pequeno, Renato Russo dançando naquele programa Chico e Caetano na TV Globo e deixando o Caetano com vontade de dançar junto. Esse programa é de 1986, então eu vou citar 86, mas aleatoriamente. Essa música, na verdade, todo mundo acha que o nome dela é Quem Me Dera, né? Mas é Índios. Índios. Do Legião Urbana. Tanto que tem o Catatal, é jogo do Guarani, claro. E aí, Carlão? Eu sei já. Ah, você sabe, então não vale. Chaibi. Mas vamos ver o Chaibão. O Catatal não seria o Igor Catatal recente, obviamente, né? Seria da década de 80. Então eu iria no ano de, acho que 84 essa partida, não é? Eu chutei 87, o Barizo 86, o Chabi 84. A gente tem o VT do jogo? Tem o VT do jogo e temos um vencedor. Falo depois ou antes do VT? Depois. Então bora lá, vamos curtir. É um bom exemplo de como a dona Zebra andou solta por aí. Recebeu o Guarani de Campinas em São Januário e caiu na armadilha do inimigo. Ainda no primeiro tempo, Tite mostrou que queria fazer água na galera cruzmaltina. Depois, Giovanni Benck tentou acabar com a festa campineira. Mas a flecha de Tite acabou acertando na mosca no segundo tempo. E o Vascão ficou a ver navios. 11 jogos sem vitória e uma campanha sem um ponto sequer no Brasileiro, depois de 3 rodadas. E aí, Cabelinho, temos vencedor? Tem vencedor, sim. Guarizo bateu forte e colocado. Que isso, hein, Guarizo? Boa, Guarizo. Só que eu achava antes que a música era de 87, depois eu lembrei dessa 86, história do Chico do álbum 2. Do 2, não é? 86. Ah, não é do Quatro Estações. Não, é do álbum 2, 86. Tá, olha. Acertei na mais pura sorte, não vou mentir, não. Eu gosto. Parabéns, Guarizo. Muito obrigado. Fala as escalações. Pode falar só do Bugre. Ah, não, Vascão. O Guarani de Robinson, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Gilson Jader, Zé Mário, Tite, Barbieri, Boiadeiro, Catatal, Wagner, depois Evair, João Paulo, depois Serginho, técnico Gainete. Meu Deus. Que isso, o Tite, né? Treinador da seleção brasileira. Vascão não dá tempo? Inclusive, dá tempo. Mostra esse vamos no Vasco, Cabelo, vamos no Vasco. O Vasco de Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Pedrinho, Vitor, Mazinho, Giovanni, depois Vivinho, Mauricinho, Roberto Dinamite, Romário. Nossa, Roberto Garcia. A dupla Rorô, né? Nossa. Roberto Quem era o técnico? Repete. Cláudio Garcia. Cláudio Garcia. E o Pedrinho. E o Mauricinho é esse mesmo, ex-comercial. O Pedrinho que virou comentarista da Globo. Não, esse Pedrinho é o Pedrinho Vicensotti que virou empresário de jogador. Jogou no Palmeiras. Surgiu no Palmeiras, né? Mauricinho do comercial. Palmeiras, jogou na Itália. É de Ribeirão. Grande time do Vasco, hein? Eu vi Mauricinho jogando um jogo do Samuel Eto'o em Ribeirão, que ele jogou pelo comercial, pelos veteranos do comercial. Mas o Bina foi melhor que o Eto'o. Mauricinho jogou na Ponte também, fim de carreira. Mauricinho no Palmeiras. Mauricinho Opa, do time de 89. Bem lembrado, Carol. No Palmeiras também. Sim, o time que perdeu um jogo, o Bragantino foi eliminado do Paulista. Embate com o Bragantino, meu Deus Verdade, do céu. Bragantino e Luxemburgo, né? Grandes times, grandes jogos. Não, falei pra falar esse Vasco aí, que era uma seleção. Olha o meio-campo, Giovanni, Mazinho. Giovanni já era bom. Eu gostava do Vasco de Odivan e Mauro Galvão.
Só que todo mundo elogiava, mas esquecia. Quem fazia o trabalho sujo era o NASA, né? Nossa, e bota sujo nisso. Ele deu uma cotovelada no Viola na final do Brasileiro. Nós temos mais gols, a Série D, Ferroviário. Nada, podemos encerrar, tá tudo tranquilo? Não, acréscimos lá no Centenário, 1-1. Primeiro jogo da semifinal, viu? Varizo. Oi. Obrigado, sempre bom ter você aqui. Até amanhã. Cara, é uma honra. Até amanhã. Valeu, Carlão. Olambra, né? Olambra. Estaremos lá na Terra das Flores. Todos esses botões desabrochados estarão lá em Olambra. Fábio Chay, vai lá curtir a festa de matrimônio dos seus papais. Cabelo, até amanhã, meu velho. Obrigado, Elton Grimaldi. Valeu, obrigado ao Daniel França. Tchau, gente. São Paulo caiu em 90. CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa